o que que acontece? Quando a gente se conhece, a gente acaba se posicionando melhor e tendo um entendimento melhor do nosso sistema. Porque no nosso sistema, nos sistemas familiares, existem algumas leis que são universais, né? Um exemplo, existem hierarquias. Os pais vieram primeiro, no sentido de quem veio primeiro. Se a gente não aprende a lidar com as hierarquias, a gente vai ter prejuízo. A gente vai ter prejuízo na família, a gente vai ter prejuízo na vida, quando a gente sai para o ambiente de trabalho, por exemplo. Outro ponto, nas nossas relações familiares e depois nas sociais, quando a gente sai do ambiente de família, precisa de equilíbrio entre dar e receber. Se eu não consigo equilibrar as minhas relações, dando limites, dizendo até onde que eu dou conta, até onde que eu não dou conta, se não tem esse equilíbrio, eu vou ter prejuízo também. Né? Então, assim, dentro da família, por exemplo, se você... É muito comum a gente pegar temperamentos, né? Crianças que às vezes têm um temperamento de fazer muitas coisas, de serem muito dinâmicas, elas vão lá, elas vão pegando tudo para si. E fica leve para os outros. Né? Então, as nossas relações, elas precisam de equilíbrio entre dar e receber, como se fosse uma balancinha. Né? Eu faço um pouco, o outro faz, eu faço um pouco, o outro faz, aquela balancinha de 2 pratinhos. Né? Então, se na família está fazendo, vai ficar pesado demais aqui, leve demais do outro lado. Sim. Isso traz desequilíbrio, isso traz emaranhados. Né? Então, se eu percebo que isso vai ser dentro da família, pode ser numa relação de casal, na relação de filhos, na relação de trabalho. Se eu percebo que eu estou sobrecarregada demais, que está pesado demais para mim, o que eu posso fazer? Tirar um pouquinho o peso para o pratinho descer. E aí a gente vai melhorar essa relação. Então, uma relação que tem desequilíbrio demais é uma relação que vai trazer peso, sobrecarga, emaranhados. E o que é que me tira disso? Autoconhecimento. Como é que eu vou perceber? Eu preciso me conhecer para eu poder perceber que eu estou pegando coisas para mim que não são minhas, eu estou indo sentar lá nas cadeirinhas que não são minhas, né? Eu estou buscando e pegando coisas que às vezes é do outro. Eu estou fazendo a minha parte, a parte do outro. Isso traz uma sobrecarga muito grande. E a terapia, geralmente, ela ajuda muito nisso, porque ela vai fazer o indivíduo enxergar qual que é o meu papel, qual que é a minha atribuição. Você acha, na verdade, você acha que uma pessoa sozinha, ela pode alcançar esse autoconhecimento? Eu acho que uma pessoa sozinha, ela pode melhorar, sim, o autoconhecimento. Vai depender muito do nível que essa pessoa está e do nível de problemas que ela está enfrentando, né? Por quê? A gente pode melhorar o autoconhecimento através de leituras, ouvindo podcasts, buscando outros conhecimentos, né? A terapia, ela não é o único canal de conhecimento para autoconhecimento. Existem outras ferramentas. Mas quando há muito prejuízo, quando a pessoa está sentindo que ela começa a ter ali alguns prejuízos nas relações, ela começa a ter prejuízo de sono em função das coisas que estão acontecendo na vida dela, na alimentação, ela começa a ter ali situações que ela não está conseguindo resolver sozinha, aí eu acho que aí é a terapia. Né? Então, a terapia, ela geralmente as pessoas buscam quando elas sentem que o sintoma está incomodando tanto, o sintoma começa a incomodar tanto que elas falam, eu preciso buscar ajuda, já não dou conta mais sozinha. Entendi. Não, é porque é o seguinte, por que eu perguntei isso? Eu acredito, tudo que eu estudei até agora, né, na psicologia, que a gente precisa uns dos outros, né? Então, às vezes, mesmo que a pessoa não faça psicoterapia, a pessoa tem um amigo, a pessoa tem alguém que fala a verdade, né?
né, apontam uma questão do comportamento, apontam algumas questões na atitude. Mas se a pessoa for alguém que gosta desse feedback e avalie, reflete sobre esse feedback, eu acho que até, e aí estuda, né, estuda independente e tal, eu acho até que a pessoa pode alcançar o autoconhecimento. Agora, eu acho muito difícil se a pessoa não fizer nada disso, né? Se vê só a própria pessoa pensando sobre ela mesma. Entendeu a diferença? Sim. Eu falo isso porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva, sempre tive muitas amizades e tal. Muitas. Eu lia livros, eu assistia várias coisas sobre psicologia, né? Psicologia, sobre várias coisas. Só que eu sozinha, eu não dei conta. Porque depois que eu cheguei na psicoterapia, que eu descobri que eu não me conhecia. Sim. Porque, às vezes, a gente tem um comportamento que socialmente é aceito. Né? Então, as pessoas, a gente termina, às vezes, tendo um comportamento que o outro quer que a gente tenha. Não um comportamento que tem a ver com a nossa identidade, com nossa identidade. Muitas vezes a gente tem a ver com essa questão de lá de cedo, né? Quando criança, né? Que os pais começam a moldar, né? Os filhos, se comporte desse jeito, faça assim. E os filhos, se não tomar cuidado, viram robôs, né? Os pais estão fazendo para o bem, a gente sabe disso, mas os filhos também têm que ter autonomia também, né? Assim, em determinados momentos eles vão ter que ganhar autonomia, mas se tornam adultos às vezes sem autonomia, porque vou fazer isso porque meu pai falou que era assim, vou fazer isso porque minha mãe falou que era assim, vou fazer isso porque alguém disse que eu preciso me comportar desse jeito. Por isso que eu perguntei, entendeu? Sim, sim. E a terapia ela é diferente de uma amizade, mas uma amizade ela pode contribuir para o seu autoconhecimento. Ouvindo você falar, eu lembrei de um conceito, uma teoria que chama janela de Johari, não sei se você já ouviu falar. Já vi falar. É como se fosse uma janelinha com 4 quadrantes, né? Então, lá no primeiro quadrante, você mostra o que é público, ali você mostra para o outro o que você conhece de você e o que o outro conhece de você, tudo público. No outro quadrante, no de baixo, é o eu secreto. Eu conheço, mas não mostro para o outro. Tem coisas que são minhas e eu não mostro, eu escondo do outro. Tem o outro, aí depois o outro quadrante é o eu cego. Eu desconheço, mas os outros percebem e veem. Eu não vejo em mim, mas o outro vê. Aí o amigo pode ajudar nesse quadrantezinho. Uhum. E tem um outro quadrantezinho que é o eu desconhecido. Esse eu desconheço, os outros desconhecem. É lá que a terapia trabalha. Então a gente não vai acessar dependendo da relação que a gente tiver, porque aí é na terapia, porque eu desconheço e o outro também desconhece. Né? Então, é um conceito bem interessante que eu acho que especifica muito bem isso que você falou, acabei lembrando aqui. O eu público, o eu secreto, o eu cego e o eu desconhecido. Lá a terapia vai trabalhar. Ah, fantástico, gostei dessa explicação, porque se a gente deixasse pela metade, não esclarecesse isso, as pessoas todas elas iam achar que para que fazer psicoterapia? Claro, não estou dizendo que a pessoa é obrigada a fazer psicoterapia, mas vai ter pessoas que vão dizer assim, não, para que fazer psicoterapia se eu posso fazer tudo sozinho? Se fosse fácil sozinho, né? Ninguém procurava psicoterapeuta, né? Se fosse fácil, né? Porque eu lembro muito bem que quando eu comecei a fazer psicoterapia, foi quando eu comecei nos insights, né? Na hora da sessão, né? Psicoterapeuta. A minha psicóloga da época, né? Que a gente não se conhecia ainda, né? Aí eu lembro que ela dava uns toques sobre mim que eu nunca tinha percebido e nem ninguém tinha me falado. E eu tinha alguns comportamentos que para o outro era bom, né? Para as pessoas ao meu redor era bom, mas para mim não era. E eu não consegui identificar isso sozinha. Exatamente. Então, às vezes, o nosso comportamento, as pessoas ao redor gostam. Por exemplo, essa questão de dizer sim para tudo. Faça isso, né? Faça aquilo, faça aquilo. Você pode fazer isso? Aí o pessoal liga, você pode fazer. E eu não me dava conta que muitas vezes eu dizia sim muito mais do que deveria.
E tinha prejuízo por isso. Exatamente isso. Então, né, havia os problemas de saúde, vinha a questão das dores, vinha a questão de não dar conta, o que eu precisava realmente dar conta, que eram minhas obrigações, né? Então, isso se estendia para várias áreas, inclusive o trabalho, né? Então, assim, quando na psicoterapia eu vi que eu tinha dificuldade em colocar limites, eu fiquei pensando, mas como, né? Eu sempre achei que eu era uma pessoa que colocava limites. Aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Mas por quê? Por que eu digo sim para tudo, né? Porque eu quero agradar as pessoas. E eu não achava que era desse jeito. Eu não achava que era desse jeito. Então, esse engano, muitas vezes, que a gente vai se enganando, né? A gente vai se comportando da forma que a gente acha que tem que se comportar, mas muitas vezes nós estamos sendo influenciados por outras pessoas, culturalmente falando, socialmente falando, nós somos impactados, né? Influenciados pelas pessoas que convivem com a gente a nos comportar de uma forma que o outro quer, não que seja bom para a gente, entendeu? Sim, exatamente. E colocar o limite é uma das coisas. Dizer não é uma das coisas mais difíceis de aprender, não é algo simples, não é algo fácil. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu falei com você antes de a gente entrar, né? Que eu falei que eu ia fazer a propaganda de um livro, né? Aí, esse livro aqui me ajudou muito. É um livro chamado Limites, né? O título dele é Limites. E foi escrito por psicólogos, né? Aí, depois que eu comecei a psicoterapia, eu comecei a estudar sobre isso. E aí, ele traz muitos exemplos que eu peguei para mim. Eu estava já sobrecarregada. Aí ele fala de pessoas que estão sobrecarregadas, reclamam que está sobrecarregada, mas alguém vem e dá uma tarefa. A pessoa, ao invés de dizer, eu não tenho condições de fazer, a pessoa, eu vou fazer. Então, eu vejo muito, principalmente as mulheres, eu vejo isso, é algo muito, muito normal nas conversas, nos lugares que eu ando. Eu acho que até na fila de mercado, a primeira conversa que a gente tem com uma pessoa estranha é exatamente essa, a pessoa está sobrecarregada. E a pessoa, por que está sobrecarregada? Uma responsabilidade, às vezes, só de quem está ao redor. É da própria pessoa que não entende, não se conhece, né? Ela não sabe que ela tem a responsabilidade também naquilo, né? Ela não dá limites, né? Nem dá limites, ela nem conhece os próprios limites, né? Exatamente. Então, Cris, pode falar. queria só comentar que existem perfis que são mais propensos a isso, a pegar para si, né? Esquemas de infância de pessoas que se auto-sacrificam pelo outro. Existem esquemas que mantêm isso e a pessoa traz isso para a vida adulta. E aí ela, para se sentir aceita, para se sentir amada, na terapia a gente vai descobrindo quais são as motivações para que o outro fale sim. E essa dificuldade do falar não. A gente precisa entender por que ela vem, qual que é a motivação que está ali por trás. Né? Então, são pessoas muito empáticas, geralmente pegam muito para si, ou para ajudar, mas existem também motivações que podem ser o não desagradar, para se sentirem amadas, ou não se sentirem rejeitadas. Né? Então, a terapia ela vai ajudar nesse sentido também, de entender as raízes disso.